Fala, meu amigo pintor, minha amiga pintora, vamos para a segunda aula nesse módulo introdutório. Hoje eu quero falar, nessa aula eu quero falar para você sobre a profissão pintor. A profissão pintor. Eu quero esclarecer algumas coisas aqui e gostaria de deixar claro, abrir sua mente sobre alguns pontos importantes dentro da profissão, tá? Eu venho estudando, venho acompanhando, venho observando muitos profissionais durante aí mais de 7 anos que eu venho aí bem 7 anos, 5 anos que eu venho analisando assim profissionais mais de perto, que eu venho conversando mais de perto com outros profissionais. E a maioria daqueles que tem sucesso tem sucesso como pintor, que consegue se destacar mais dos outros profissionais, a maioria são bem parecidos, e eu gostaria de esclarecer algumas coisas esclarecer isso, falar sobre isso e também esclarecer algumas coisas importantes para ir abrindo sua mente, para você entrar de vez nesse treinamento e poder entender ao máximo aonde eu quero chegar com tudo isso, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que todo profissional, em qualquer área, tem que entender, mas aqui mais falando especificamente, o pintor, ele tem que entender que não é só técnica. O pintor tem que entender que não é só técnica. Só técnica não é importante. Só técnica não é importante. Ele tem que entender sobre negócio, ele tem que entender sobre relacionamento com pessoas, ele tem que entender sobre atendimento ao cliente. Tudo isso juntando dá uma liga que leva o cara para outro nível. Então o pintor ele tem que entender isso, ele tem que ter isso em mente, assim como em outras áreas também precisa. Perceba uma mudança muito importante, muito legal na profissão de pintor. Os pintores estão procurando conhecimento, coisa que eu não vejo em muitas outras áreas. Também posso estar errado, porque eu vejo essa mudança na área da pintura, porque o meu foco está aqui. Então, quando a gente coloca o foco, a gente consegue ver mais as coisas. Então, talvez isso esteja acontecendo e eu esteja errado em relação a outras profissões. Mas, falando aqui do pintor, o pintor tem muito... Caso você que está assistindo, você é um caso muito interessante, adquiriu esse treinamento e está aqui buscando se aperfeiçoar. E isso é muito importante para a profissão. Então, eu gostaria de esclarecer tudo isso para você aqui, que não é só técnica, o pintor tem que ir atrás de conhecimento sobre negócio, conhecimento também sobre técnica, conhecimento também sobre ferramenta, sobre produto, sobre fazer realmente negócios dentro daquilo que ele faz, porque a profissão que a gente, independente da profissão, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente atua, a gente adquire conhecimento sobre aquilo, coloca em prática na nossa profissão e isso reflete na nossa vida pessoal, isso reflete financeiramente na nossa vida pessoal, isso reflete no nosso desenvolvimento pessoal, porque você adquire um conhecimento, por exemplo, você está adquirindo esse conhecimento sobre nesse treinamento aqui, que eu estou passando para você. O que você, depois desse treinamento, depois de você ter assistido às aulas, assistido todas as aulas, colocado em prática, errado, acertado, ou seja, praticado, ido para o campo de batalha, você vai ter uma mentalidade já diferente. Com isso, o que vai acontecer? Tende a você se valorizar mais, você vai se valorizar mais, a sua maneira de fazer negócio vai ser mais diferente, você vai divulgar de maneira diferente, você vai conversar de maneira diferente, isso tende a valorizar mais você e você vai aplicar no seu dia a dia, você vai entregar mais serviço, você vai ser mais produtivo. Com isso, o que vai acontecer? Você vai passar a ter a sentir uma evolução. Se você evolui, isso reflete na sua vida pessoal, financeiramente falando, você vai ter uma maior qualidade de vida. Isso tudo baseado no conhecimento que você, na sua decisão de adquirir conhecimento, refletiu na sua vida. E isso é muito poderoso. Então, a empresa, o negócio, é a ferramenta, a melhor ferramenta que tem em negócios, a melhor ferramenta que tem para você prosperar na sua vida, no seu lado pessoal, tá? O dia a dia do profissional não é fácil. O dia a dia do profissional não é fácil. É cansativo. Não é fácil você trabalhar o dia todo, por exemplo, lixando uma parede ou rolando uma parede alta o dia todo com um cabo super pesado e no final do dia você não tem mais braço, você não sentir mais seu braço, tanto que você trabalhou, tanto que você lixou uma parede.
e chegar no final do dia, você ainda ia aprimorar, você ainda ler um livro, você ainda assistir um vídeo, você ainda assistir uma aula. Talvez você fez isso hoje, talvez você lixou uma parede e você está detonado, mas você está aqui estudando, está aqui dando sua cara a tapa, está aqui aprendendo, está aqui indo atrás de conhecimento. Tudo isso vai refletir, vai ter um reflexo ali na frente, você vai sentir, opa, valeu a pena, todo aquele cansaço lá atrás, valeu a pena ter dormido mais tarde, acordado mais cedo para assistir esse treinamento, para assistir essa aula. E eu vou entregar tudo nesse treinamento. Isso aqui é só a introdução que eu estou preparando você para você de fato entrar e mergulhar nos conteúdos do treinamento. Mas já quero passar conteúdo nesse módulo introdutório aqui, tá? Por isso que eu estou te falando isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu chegava muitas vezes, eu acordava às 5 horas da manhã, ia estudar, eu estudava um pouquinho, ia fazer um exercício físico, ia correr na rua, depois saía às 7 horas da manhã, ia trabalhar, trabalhava até 4, 5 horas da tarde, voltava para casa, eu estava detonado, eu já estava arrebentado, não tinha mais motivação nenhuma, só queria tomar um banho e deitar no sofá, assistir uma TV e ver alguma coisa, mas eu já tinha feito a lição de casa lá cedo, eu tinha treinado, já tinha feito, eu gosto de treinar, é uma coisa particular minha, eu gosto de cuidar do corpo, gosto de cuidar da parte física, enfim. Mas estudava, lia 2 páginas de um livro, de manhã, acordava cedo, 5 horas da manhã, porque daquela época eu já entendia que no fim da tarde eu ia estar detonado. Então, fica aqui uma ideia para você, nem estava anotado aqui no meu roteiro, mas uma ideia para você. Talvez você não chegue no fim da tarde, você está detonado, se você acordar todo dia, meia hora, 15 minutos, 20 minutos mais cedo, você consiga estudar, aprender, aprimorar um pouquinho dos seus conhecimentos aí chega à tarde, você já fez a lição de casa, você já estudou, você já treinou, você já fez as coisas, então você não vai ter a obrigação de fazer aquilo cansado, não vai conseguir absorver as coisas, então você pode optar por isso, começar a fazer as coisas de manhã, ao invés de deixar o fim da tarde e ir deixando, empurrando com a barriga, você acaba não fazendo, inclusive esse treinamento, você pode acordar de manhã e assistir teu trabalho, você pode assistir em casa, acordar mais cedo e aprimorar seus conhecimentos, tá? Isso é muito importante. Então, visão, por isso ter essa visão, o profissional que tem uma visão, tem visão sobre aquilo que ele faz, ele vai mais longe, ele tende a crescer mais, ele tende a avançar na profissão, consequentemente na vida pessoal, no lado pessoal. Então, procura aprimorar aí, ver além daquilo que você está aí no seu dia a dia. Você pode muito mais do que aquilo que você está tendo hoje. Você pode muito mais, tem muito mais, tem capacidade técnica para isso, tem gente muito menos capacitada que você que está muito mais na frente porque decidiu agir. Então você tem muita capacidade, basta você juntar as peças do quebra-cabeça aí e ter direção, e ir para essa direção de fazer, de acertar. Você vai acertar, eu tenho certeza que se você conseguir juntar as peças aí, começar a agir, começar a colocar em prática, assistir isso aqui e praticar, você vai longe. Então pode acreditar nisso, mas você precisa praticar e toda vez que você tiver uma dúvida, você ir atrás de conhecimento, ir atrás de resolver os problemas que você tem. Não deixar de lado. Existem muitas oportunidades no mercado de pintura, existe muita oportunidade no mercado. Você pode se tornar especialista em apenas uma área. Você pode se tornar especialista, por exemplo, na área de madeira. Você pode se tornar especialista em madeira, saber tudo sobre madeira. Você pode, dentro disso, você pode ser especialista em restaurar móveis. Você pode ser especialista em só cuidar de telhado. Telhado, você pode cuidar de forro. Você pode se tornar um especialista em forro de madeira. Você pode se tornar um especialista em deck. Eu sou especialista em decks. Pode virar para qualquer pessoa e falar assim: o que eu faço? Eu sou especialista em restaurar decks de piscina. Eu sou o maior restaurador de decks de piscina da região, porque talvez não tenha ninguém que faça isso na sua região. Só você fazer isso. Na região tem 10 condomínios, e desses 10 condomínios, cada condomínio deve ter umas 50, muito mais, mas chutando por baixo, umas 50 casas. Dessas 50 casas, eu sou capaz de apostar com você, dessas 50 casas, 20 tem piscina. E dessas 20 piscinas, 2 tem deck. Se você passar a restaurar esses decks, juntar todos os condomínios da sua região, você já tem aí oportunidade para você fechar negócio. Dentro de você chegou para fazer, só faço deck? Não, você pode entrar lá, fazer o deck e o cara ter mais serviço, como você sabe fazer, você pode fazer dentro da área de pintura, dentro daquilo que você sabe fazer.
e ter mesmo madeira dentro da casa dele ali, vernizar um móvel, vernizar uma cadeira que tem no jardim dele. Então, tem oportunidade. Aprenda a ver essas oportunidades. Tem oportunidade todo lado, tá? Massa corrida, você pode se tornar um especialista em massa corrida. O que eu sugiro? Você pode se tornar um especialista. Por exemplo, você vira para os outros e fala para você, o que você faz? Eu sou especialista em massa corrida. Eu tenho aqui 2, 3 que trabalham comigo, nós vamos aplicando na nossa corrida, passamos um tempo, depois a gente vai lá, lixa e deixamos para você limpinho. Você pode fazer isso para um cliente e pintar, você pode fazer isso para outro pintor, prestar serviço só para outros pintores, passando massa corrida. Tem gente que não gosta de passar massa corrida, tem gente que não gosta de lixar massa corrida. O cara pode fazer um serviço, um nicho bem específico, só que é só massa corrida, que nunca vai acabar, que não existe isso. A massa corrida tá com os dias contados, vai acabar, ninguém vai mais usar massa corrida. Isso não, isso tem massa corrida, tem oportunidade para todo lado. O cara que só é especialista em massa corrida, assim como só tem cara especialista em pessoas na área de pedreiro, na área de obra ali, na área de pedreiro, especialista em azulejo, azulejista. O cara só assenta azulejo, o cara é azulejista. E tudo isso você pode fazer também. Você pode ser especialista em textura projetada, textura interna. Sou especialista em textura interna, sou especialista em textura externa. Enfim, pode ser um especialista em efeito. Vai ter nesse curso uma aula específica sobre efeito decorativo. Quero que você assista. Se você assistir essa aula e você colocar em prática a maneira que eu vou ensinar para você vender, você já pagou esse curso. Assim, ó, você vai pagar esse curso assim, ó. Já pagou o treinamento inteiro, tá? Então, se você aplicar tudo isso que eu tenho aqui, você vai decolar. Eu garanto para você que se você aplicar as técnicas que os profissionais parceiros que vão ensinar você a fazer efeito decorativo, se você aplicar a técnica estratégica que eu vou passar sobre vender esses efeitos decorativos, você vai decolar. Eu garanto para você. O dia a dia do pintor, como falei, não é fácil. Então, começa a focar naquilo que você quer, tá? Muitos desistem por ser teoricamente difícil. O começo é difícil, só que depois você vai se aprimorando, você vai melhorar. Muitos vêm para profissão, falo isso muito nas minhas mídias sociais. O cara vem para profissão, ele acha que é fácil passar uma tinta na parede e teoricamente é fácil. É fácil passar uma... Você vai concordar comigo que é fácil passar uma tinta na parede. Até uma criança passa, até minha avó passa, até o meu sobrinho de 6 anos passa. Só que passar tinta na parede é fácil. Só que você lê você compra um galão de 3 litros e meio de tinta, ele vai passar, vai dar para passar ali 60 metros quadrados, digamos, né? Vai pintar só uma parede. Você viu ali que precisa diluir 10% de água. Beleza, já sei ler, já sei. Se eu sei ler e tenho uma noçãozinha que a parede tá suja, preciso pintar, beleza, eu mesmo faço. Teoricamente você faz. Por isso, muita gente acha fácil a profissão de pintor, ser pintor. Aí o cara vem, porque é só passar tinta na parede. Só que ele chega na casa de um cliente, ele mete a espátula no lugar que tá descascando, sai o reboco inteiro. Fica esfarelando ali, só o reboco. Aí, opa, que isso? Nunca fiz isso? Não, o que é isso? Será? Vou pesquisar na internet. Aí esse cara, ele começa a ver que aquele é difícil, porque ele já vai perder tempo, então aquele orçamento que ele fez, porque ele já cobrou barato para pegar dos outros, para quebrar os outros pintores, já pegou barato aquilo ali. Então, opa, já ficou difícil, já começou a ficar difícil pro cara. O cara já começou a encontrar obstáculo. A partir daquele momento, ele vai fazer se ele for um cara bem porco, ele vai camuflar aquilo dali, vai dar um jeito, passar mais corrida, vai fazer um serviço bem porco ali, vai fazer um serviço mal feito ali, e não vai tratar porque ele não sabe. Então, uma coisa é assistir vídeo, outra coisa é você ir lá e fazer e dar certo. Então, muito cuidado, tá? Se você está começando aí, muito cuidado com isso. Às vezes o cara meteu a espátula ali, abriu, caiu o reboco, caiu tudo, começou a esfarelar e não sabe o que fazer, não sabe como tratar aquilo dali. Aí ele vai pesquisar, ele acha que vai ser, mesmo que o profissional que está lá ensinando no vídeo em 10 anos de profissão, ele acha que ele vai fazer igual. Tem muito profissional que vem para a profissão, recapitulando, muito profissional que vem para a profissão de pintor e acha que é isso que tem que fazer. Ele só passa tinta na parede, não vai ter probleminha com um reboco que vai estourar, uma pintura que vai esfarelar. Tudo isso não está na conta dele. Ele acha que é só passar tinta na parede, ele se ilude. E nessa hora ele vem para a profissão e sai fora e queima o pintor e queima a profissão. Assim como acontece em outras áreas também, tá?
Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Teoricamente, como falei, é fácil passar tinta na parede. Teoricamente é fácil. Uma criança de 6 anos, uma senhora de 80 anos faz. Só que, no meio disso, existe a parede esfarelada, conforme eu mencionei, que muitos desistem nessa hora. Aprender é necessário, meu amigo. Aprender, meu amigo, minha amiga. Aprender é necessário. Aprender. Como falei, não é só pintar. Você precisa aprender os bastidores. O que acontece se esfarelar uma parede? O que acontece se tem uma infiltração? O que eu preciso fazer? Qual o produto passar no momento de início da pintura? Uma pintura, uma reboco virgem. Vou passar selador? Vou passar fundo preparador? O que eu vou fazer? Vou passar tinta no cru? Vou passar tinta ali? Meter tinta sem dó? O que eu preciso fazer? O cara não tem que ir atrás de aprender, é necessário. Tem que ir atrás, entender o passo a passo que você precisa fazer. Então, não, independente se você tem um mês de profissão, se você tem um ano, se você tem 20 anos, você tem que estar o tempo todo acompanhando o que está mudando no mercado, porque o mercado muda todo tempo. Muda a ferramenta, muda o produto, muda a maneira de atender o cliente, muda a percepção do cliente, vem pandemia, vem crise, vem uma enxurrada de coisa, você tem que estar se adaptando o tempo todo. Não é o mais inteligente que dá certo na vida, é o que melhor se adapta. Quanto mais você se adaptar, melhor você vai, mais você vai progredir na sua vida pessoal, no seu lado pessoal, no seu lado profissional, tá? Então acompanhe as mudanças. Você não precisa sofrer muito, você precisa entender de uma coisa. Independente se você tem um ano, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos de profissão. Entenda uma coisa, existe barato, existe caro. O que é caro? Caro é aquilo que você compra e não usa, fica jogado no canto. Você comprou uma lixadeira, pagou 5 mil reais, ela ficou no canto, ela é caro para você. Comprou uma lixadeira, com ela, você conseguiu fazer 10 mil reais em 2 meses, opa, essa lixadeira já não é cara. Essa lixadeira não é cara, porque, opa, comprei ela em 2 meses, 3 meses, 5 meses, já consegui trazer o retorno daquilo que eu investi. Já consegui trazer aquele retorno daquilo que eu investi. Então, essa ferramenta não é cara, porque eu consegui trazer o retorno. Se você compra uma coisa que custa 50 reais, você não usa, ela é caro. Se você compra uma coisa que custa 1.000 reais, você usa, coloca e traz mais satisfação para você, o retorno sobre aquilo que você investiu, não é caro. Então, toda vez que você for ver uma ferramenta, talvez a princípio é caro para você pagar 5 mil numa Arles, você pagar 5 mil numa lixadeira, pagar 5 mil 2 mil numa lixadeira, 2 mil numa Arles. Só que, se você parar, analisar e ver seu custo-benefício, quanto serviço eu faço por mês, quanto tempo eu levo para fazer esse serviço, quanto que eu ganho com esse serviço, e você parar, colocar na ponta da caneta, colocar na ponta da caneta tudo isso, eu tenho certeza que você vai achar esse ferramenta barato, se caso você deseje comprar, porque você tem serviço, você tem demanda. Se você tem demanda, você consegue pagar isso aí. Então, o que eu quero falar aqui que é para você comprar ferramenta cara? Não estou falando isso. Estou falando que você precisa, antes de falar que é caro as coisas, fazer conta. O que é caro? Tem gente que paga 5 mil reais no celular e fica só fazendo meme e mandando pros amigos, compartilhando besteira no WhatsApp. Tem cara que paga 5 mil reais no celular para gravar vídeo pro YouTube, compartilhar conteúdo no YouTube e ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro com conteúdo no Instagram, ganhar dinheiro com conteúdo aí nas redes sociais, vender um produto, ligar para um cliente, ligar para 10 clientes todo dia, com vídeos dele falando sobre os produtos que ele vende, interagir com o máximo de pessoas possíveis, porque ele precisa gravar conteúdo para ele impactar pessoas, para ele poder vender. Esse não é caro o celular dele, porque ele pagou 5 mil reais no celular, vai pagar em 10 vezes, vai pagar 500 reais por mês, deu uma entrada lá, até caiu esses 5 mil reais, mas ele vai fazer isso aí, vai tirar esse retorno rapidão. Então esse celular não acaba sendo caro porque ele pagou 5 reais, por quê? Porque a câmera do celular é boa, porque tem memória, porque a resolução é boa, porque o celular é rápido. Tudo isso acaba não sendo caro porque ele vai utilizar. O retorno para ele é interessante, então vale a pena. Se você paga 5 mil e não usa, é caro. Você paga 1.000 reais e usa, não é caro. 5 mil e usa, não é caro. Então tenha isso em mente toda vez que você for comprar alguma coisa, independente se é ferramenta, se é um treinamento que você vai fazer. O custo-benefício é bom? Se for, invista. Vamos lá. Tudo isso que eu te falei até agora vai naquilo, pode parar nisso aqui que eu vou falar agora.
O profissional tem que se valorizar. Não adianta você ter tudo isso e não se valorizar. Não adianta você ter um monte de ferramenta e não se valorizar. Ou seja, não cuidar da sua aparência, não cuidar da maneira que você fala com o cliente, não cuidar da maneira que você atende o cliente presencialmente, não cuidar da maneira que você não cuida dos detalhes, chegar no horário, limpar a casa do cliente, ser organizado. Tudo isso desvaloriza você. Quanto mais você faz o oposto disso, de tudo isso errado, você atende bem, faz tudo a lição de casa, mais você vai ser valorizado. Mais o cliente vai te ver de forma diferente, mais comparado ao seu concorrente, você vai ser notado. E isso, na hora que você dá seu preço, ele não refuga, porque você já galgou subiu vários degraus na sua escada. Muito cuidado com isso, se valorize, não espere que o mercado te valorize, tá? Isso é muito importante você ter em mente. Isso tem em todas as áreas, desvalorização tem em todas as áreas. Não acho que é só pintor, não acho que é só pedreiro, não acho que é engenheiro é desvalorizado, arquiteto é desvalorizado, jogador de futebol é desvalorizado, advogado é desvalorizado, mas no meio de tem jogador de futebol que é valorizado, porque ele se valoriza, tem tem advogado que é valorizado, ganha bem que se valoriza, tem advogado que ganha mal porque não se valoriza. Você entendeu? Jogador de futebol é a mesma coisa, os que não se valoriza. Tudo isso vai da pessoa se cuidar, passar, ir atrás de conhecimento. Tudo isso aumenta o valor, aumenta. Você passa a ser uma autoridade. Tem pessoas falando de você, você tem provas que as pessoas tendem a achar que você é um cara bom, de fato, porque tem provas, pessoas falando bem de você porque já comprou. Tudo isso ajuda você a se valorizar. Então, cuida disso para você se valorizar, tá? E para encerrar essa aula que tá ficando longa, você tem que ter em mente que vou ter uma aula falando sobre empreendedorismo e você tem que ter em mente que você é um empreendedor, pelo amor de Deus, cara. Para de achar que só é empreendedor quem tem o CNPJ, que só é empreendedor que cara que tem 2, 3, 4, 5, 20 pessoas que trabalham com ele. Não, cara. Empreendedor é atitude. Se você faz um salgado, sua esposa faz um salgado e vende para as amigas dela, ela é uma empreendedora. Se sua esposa fica em casa, brinca com seus filhos e tem uma maneira diferente de educar seus filhos, cuida bem dos seus filhos, sua esposa ou seu esposo, ele é um empreendedor. Empreendedor é atitude, é aquele cara que vai lá e faz alguma coisa. Não é só o cara que tem o CNPJ, não é só o cara que empreende. Empreendedorismo é atitude, tá? Empreendedorismo é atitude, não é algo surreal. Tenha em mente isso, vamos pra cima. Sucesso! Eu vou ter uma aula falando sobre empreendedorismo e nós nos encontramos até na próxima aula, tá? Sucesso, abraço, valeu!